Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na primeira fila. Eu sou o Kevin Nicolas e hoje não teremos giro do motor na segunda, e sim um vídeo convencional. Falaremos aqui das 11 poles mais improváveis da história da Fórmula 1. Bem, já estamos um pouco atrasados em relação a isso, né? O Boteco F1 já fez vídeo sobre isso, o Projeto Motor já fez também. Mas do nosso jeitão, do jeitão até palhaço, vamos contar a vocês as poles mais improváveis da história, tipo a do Kevin Magnussen no último GP de São Paulo, há umas semanas atrás. Essa lista é minha opinião, isso aqui é no meu ver, então se tiver alguma de fora, né, das 11, como por exemplo Norris no GP da Rússia de 2021, vocês coloquem aqui nos comentários sem problemas. Sempre vai sobrar uma, então sintam-se à vontade para discordar com educação aqui nos comentários, então bote aí, monte sua lista, enfim. E ela será uma lista em ordem cronológica, então não vai ser da pior para a melhor, e sim, né, da mais antiga para a mais nova. Mas enfim, tem o Magnussen, tem Rubens Barrichello duas vezes, tem Hülkenberg, tem Maldonado, então sem mais enrolações, bora para o vídeo. Começamos por uma que é desconhecida pelo público médio da Fórmula 1, a pole de Theo Fabi no GP da Alemanha de 1985 em Nürburgring. O italiano, que era até rápido, pilotava a Toleman naquele ano, que no ano anterior tinha um tal de Ayrton Senna fazendo umas boas corridas pela equipe, mas assim como em 84 o carro era ok, mas pouco confiável. Ainda assim, Theo Fabi cravou a primeira pole de sua carreira em uma renovada Nürburgring. Carro esse da Toleman que era uma maravilha, tinha bandeira pra tudo quanto é lado, né, uma beleza. Porém, Fabi não liderou nem a curva 1 e acabou terminando a corrida fora dela e nem viu a cor do pódio. Ele ainda conquistaria duas poles em 86, agora com a Benetton, né, que mudou de nome de Toleman para Benetton, só que novamente não liderou uma volta sequer essas duas corridas, um feito inédito. Mas ficou marcado na história por ser o homem da primeira e única pole da história da Toleman. Rubens Barrichello chegou na Fórmula 1 com muitas expectativas de ser o sucessor do Senna e foi contratado pela Jordan no ano de 93. A equipe era de meio de pelotão, o Rubinho fez o primeiro ano difícil, mas em 94, após um pódio no GP do Pacífico, o grande momento viria na Bélgica. Naquela época haviam duas sessões de classificação, uma na sexta e outra no sábado, e o melhor tempo de uma ou outra iria contar para o grid de largada. E na sexta choveu, mas a pista foi secando com o passar do tempo. E no fim, Rubens Barrichello fez o primeiro tempo. Schumacher, porém, errou em uma de suas voltas e não conseguiu superar Barrichello. E no sábado choveu muito mais forte e aí ficou impossível de melhorar os tempos. E com isso, o que aconteceu? Rubens Barrichello do Brasil foi pole position na Bélgica de dentro dos boxes. Era quase como o nascimento, né, do Rubinho ali na Fórmula 1, enfim. Ele conseguia um grande feito que era a pole position, ainda mais de Jordan. Infelizmente a liderança não durou nem a primeira volta e Rubinho terminou a corrida na barreira de pneus. Mas é uma grande pole para a carreira do Rubinho e também para a história da Fórmula 1. Eis aqui a primeira peripécia de Giancarlo Fisichella com uma equipe pequena. Nesse caso, a equipe média, porque estamos falando da Benetton, que foi no GP da Áustria de 1998 em Spielberg com pista molhada, ou melhor, pista secando. O quali do GP da Áustria, como eu disse, estava com pista molhada, choveu bastante no início, as condições eram difíceis, mas a pista foi secando nos minutos finais e quem soubesse aproveitar melhor esse momento ficaria com a pole. Primeiro veio Jean Alesi de Sauber, Petronas para cravar o primeiro tempo. Hackney, Schumacher, Coulter, ninguém tirou ele da ponta, mas Fisichella sim. Fisichella passou e com 7 décimos de vantagem conquistou sua primeira pole position na Fórmula 1. Um quali sensacional na Áustria que teve uma primeira fila com Fisichella e Alesi de Sauber. Só que essa não seria a única loucura da carreira do físico. Teve a vitória no GP do Brasil de 2003 e a pole no GP da Bélgica de 2009 que eu vou contar mais à frente. Olha só quem aparece aqui de novo, ele mesmo, Rubens Barrichello. Rubinho é foda, né, cara? Em 1999, a Stewart, apesar de ser uma equipe de meio de pelotão, tinha um carro competitivo, onde o Rubinho conquistou 3 pódios, fora a vitória de Johnny Herbert no GP da Europa. E na França veio a única pole. No sábado choveu muito, mas muito mesmo. Então 4 pilotos foram imediatamente para a pista. Rubinho, Panis, Trulli e Frentzen. E todos eles se deram bem. Rubinho cravou o primeiro tempo e como as condições foram piorando com o passar do treino, a pole ficou com Rubens Barrichello.
Barrichello, a primeira pole da história da equipe Stewart e a segunda da carreira do Barrichello. Na corrida, Rubinho ainda pegou um terceiro lugar, com vitória de frente com a Jordan, e é sem dúvidas um dos grandes desempenhos de Rubinho na carreira. Isso aqui não é só um pole inesperado, como um quali todo inesperado. Em 2005 ainda se usava o mesmo sistema de classificação de 2003 e 2004, onde cada piloto dava uma volta única na pista, um de cada vez até preencher o grid. E no GP do Japão de 2005, com forte chuva no sábado que foi piorando com o tempo, os pilotos que faziam volta primeiro, que na teoria seriam os piores, levaram vantagem. E o inverso aconteceu com as grandes equipes. E o que aconteceu? Ralf Schumacher de Toyota, na casa da Toyota no Japão, cravou a pole position. E olha esse top 5, Button de BAR, Fisichella aprontou de novo, mas dessa vez estava de Renault, Christian Klien de Red Bull e Takuma Sato de BAR, fora as outras loucuras. Raikkonen, Michael Schumacher e Fernando Alonso ficaram fora do top 14. Obviamente, com pista seca no domingo, acabou o gás da Toyota, com direito a uma linda vitória de Kimi Raikkonen largando na 17ª posição. Mas serviu para alegrar um pouco os japoneses em Suzuka em um dos quales mais bizarros da história. Essa é uma daquelas que tu guarda na memória e não tira. Sebastian Vettel pole position no GP da Itália de 2008 em Monza de Toro Rosso. A Toro Rosso, que era a antiga Minardi, né, lendária equipe pequena da Fórmula 1, vinha de temporadas ali ruins, bem mais ou menos em 2006 e 2007. Em 2008 isso até se repetiu um pouco, apesar do carro competitivo, o Vettel brigando constantemente por pontos, mas no GP da Itália o Vettel aprontou de vez. Choveu e choveu muito naquele dia. Hamilton e Raikkonen ficaram ainda no Q2. Eram condições terríveis de pilotar. E no Q3 Vettel fez a primeira pole position de sua carreira na Fórmula 1 e uma volta mágica de Toro Rosso dentro da Itália, dentro da casa da Toro Rosso, chocando o mundo todo. E pela primeira vez nesse vídeo, o pole se deu bem também na corrida. Afinal, ele venceu o GP da Itália de 2008 e além do pole mais jovem da história, ele também se tornou o vencedor mais jovem da história naquele momento. Que história, cara, que história maravilhosa. E apesar de ser o Vettel, tetracampeão, foi uma surpresa em tanto ele cravar a pole e também conquistar a vitória no domingo. Essa é sem dúvida uma das mais bizarras, uma das mais loucas e que tem ele de novo, Giancarlo Fisichella. A Force India em 2009, apesar de ter melhorado em relação a 2008, ainda era o pior carro do grid e não havia pontuado ainda. Até que chegaram as provas de alta velocidade, como por exemplo, Spa. E aí, meu amigo, Fisichella cometeu o crime e a Force India foi pole position no GP da Bélgica. A Force India com Fisichella foi pole position. Cara, que momento em Spa, velho. Que momento. A primeira e única pole da Force India na Fórmula 1, que poderia ter sido repetida com o de Resta em 2013 também em Spa, mas ele teve um pouco de azar. E na corrida ele não decepcionou. O que me passou ele graças ao KERS que a Ferrari tinha e a Force India não, mas depois tomou pressão do físico a corrida toda. Ele terminou em segundo em uma festa monumental para a nanica Force India em um dos grandes momentos desse século na Fórmula 1, tanto a pole quanto a corrida. E no ano seguinte, mais uma zebra. Dessa vez no GP do Brasil, com Nico Hülkenberg em meio a uma intensa batalha pelo título. Alonso, Hamilton, Webber, Vettel, Button, todos esses estavam batalhando pelo título na penúltima etapa no Brasil, então os olhares estavam todos neles. Mas com uma chuvinha marota no sábado, o foco mudou. Porque em um Q3, onde a pista estava secando e já estava todo mundo ali com o pneu slick, Nico Hülkenberg fez o impossível e conquistou a pole position com a Williams. Williams que em 2010 já era sofrível. E não foi uma pole qualquer, foi uma pole metendo 1 segundo no Vettel. 1 segundo no Vettel. O novato Hülkenberg surpreendia o mundo, conquistava sua primeira pole apesar de não ter vaga para 2011. Porém, as expectativas nele aumentaram. Infelizmente, no domingo, a liderança não durou nenhuma curva com o sol de rachar em Interlagos, mas essa pole ficava para a história de Interlagos e esse cenário se repetiria 12 anos depois.
Pastor Maldonado, um piloto místico, um venezuelano que causava muitas confusões, que batia recordes de punições, mas que no GP da Espanha de 2012 fez história. A Williams tinha um carro até competitivo em 2012, que vez ou outra aprontava, em especial nos qualis, como foi por exemplo em Valência, em Singapura e em Abu Dhabi. E no GP da Espanha, Maldonado surpreendeu a todos e foi segundo, atrás apenas de Lewis Hamilton. Mas a McLaren de Hamilton parou no meio da pista após a bandeirada, ele não tinha a amostra necessária para aquela inspeção de gasosa da FIA. E o que aconteceu? Ele foi desclassificado. E não bastando Maldonado ser o pole position, no dia seguinte, Maldonado venceu a corrida. Alonso tomou a ponta na largada, mas com uma pilotagem brilhante de Maldonado, ele recuperou a liderança na estratégia e venceu o GP da Espanha, que é a última vitória da Williams até hoje e a última vitória sul-americana na Fórmula 1 até hoje. Cara, que momento, velho, o Doutor Estranho errou o feitiço mesmo. Maldonado vencendo foi uma coisa assim que a gente não acredita até hoje, cara. Até hoje não cai a ficha de que o Maldonado venceu uma corrida. É loucura. Essa daqui eu acho que é a menos impressionante de todas, a menos zebra, mas não deixa de ser chocante, afinal Lance Stroll foi o pole. A Racing Point em 2020, na temporada pandêmica, tinha um carro muito rápido, até porque eles copiaram a Mercedes na cara dura. Só que apesar do rápido carro, era muito difícil alcançar a Mercedes, eles perdiam para a Red Bull e rivalizavam com a McLaren. Só que no GP da Turquia, com pista molhada e escorregadia por conta do asfalto novo, Lance Stroll aprontou. Verstappen era o favorito porque liderou Q1 e Q2, mas com a boa estratégia da Racing Point de colocar intermediários no Q3, Lance Stroll tomou o primeiro tempo. Então fez a pole position com 3 décimos de vantagem para Max Verstappen. Foi a primeira pole da carreira do Stroll, que ele comemorou muito. No dia seguinte liderou boa parte da corrida, mas a Racing Point errou na estratégia. Hamilton então venceu e se tornou heptacampeão. Mas essa pole, amigo, essa pole marcou bastante. E agora a cereja do bolo, essa daqui aconteceu há pouco tempo, a pole de Kevin Magnussen no GP de São Paulo de 2022 com a Haas. Era um fim de semana sprint, então o quali aconteceria na sexta-feira, mas não deixa de ser pole e de ser surpreendente. A chuva deu ar de sua graça na sexta-feira e um quali completamente maluco no Q1, no Q2 e no Q3. E Magnussen, que passou para o Q3, foi o primeiro a fechar a volta com a pista ainda seca, todo mundo de slicks, apesar de já estar chovendo. E quando o Russell rodou na brita, a bandeira vermelha veio e a chuva apertou. E então a Haas podia comemorar. Uma equipe que tinha sido a pior disparada em 2021 conquistava uma pole position em 2022, na forma mais inesperada possível em um ano em que Red Bull e Ferrari dominaram. E além da primeira pole da história da Haas na Fórmula 1, também foi a primeira pole do Magnussen na carreira. Que momento, cara, todo mundo comemorou, a Haas comemorou, o Magnussen comemorou, você aí também comemorou, que eu sei. Um dos grandes momentos de 2022, se não o melhor momento de 2022, e que serviu muito bem para fechar essa lista das 11 poles mais inesperadas da história da Fórmula 1. E é isso, esse foi o vídeo, tamo junto. E é isso, galera, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, clique no gostei e compartilhe esse vídeo aí com a galera. E não se esqueça de nos seguir no Instagram, @primeirafilaf1, e de entrar no nosso servidor no Discord, os links estão aonde? Na descrição. E mande sugestões aí, tô sempre vendo, tô sempre orando, tô sempre analisando, então pode mandar. E é isso, rapaziada, muito obrigado que assistiu o vídeo até aqui, e falou!